Durante a live semanal em que conversa com cidadãos, a deputada Bia Kicis comentou o episódio envolvendo o youtuber Felipe Neto, que recebeu uma notificação da Polícia Civil. Diferentemente dos cidadãos que apoiam o presidente Jair Bolsonaro, o youtuber não teve a casa invadida, não teve bens e meios de sustento apreendidos, não teve seus sigilos quebrados, não foi censurado nem proibido de trabalhar, não foi preso nem se acidentou na cadeia, nem tampouco está paraplégico ou em prisão domiciliar. Felipe Neto recebeu uma notificação. Bia Kicis apontou: muita gente achando um absurdo Felipe Neto ser intimado pela polícia, mas essas pessoas não acharam um absurdo o Daniel Silveira, deputado federal, ser preso. A deputada disse: tá errado, mas como disse a Caroline de Tone, pau que bate em Chico, bate em Francisco. E acrescentou: espero que um dia a gente consiga superar tudo isso e a gente possa ter a nossa liberdade de expressão respeitada de novo. Mas, enquanto isso, não dá para a esquerda e os opositores do presidente falarem o que quiserem impunemente e a gente ficar sendo perseguido. Essa que é a verdade. Assista. Ainda na segunda-feira, a gente noticiou nas páginas, correu nas redes, que o Felipe Neto, o menino Foca, foi intimado a depor pela Polícia Civil do Rio de Janeiro por ter chamado o presidente Bolsonaro de... Tá? Deixa eu só ver aqui, pessoal. Estão acompanhando tudo certinho? Então, ele chamou o presidente Bolsonaro de... e foi intimado pelo delegado Felipe Sartori, titular da Delegacia de Repressão a Crime de Informática. Já é a segunda vez que Sartori indicia Felipe Neto. Em 2020, o delegado indiciou o influenciador por corrupção de menores. Vocês devem se lembrar desse caso, que teve até a Antônia Fontinelli, né, que fez uma denúncia. O pedido de intimação partiu do Carlos Bolsonaro. Aí o que nós vimos? Inclusive na CCJ teve esse debate, né? Muita gente achando um absurdo o Felipe Neto ser intimado pela polícia, mas essas pessoas não acharam um absurdo o Daniel Silveira, deputado federal, ser preso por ter falado mal, xingado, falado mal de ministros do Supremo. Mas essas pessoas acham que o Felipe Neto, que não tem imunidade parlamentar, porém tem liberdade de expressão, como todos nós, né, não pode responder pelo fato de ter chamado o presidente da República de... Está errado, né? Como disse a Carol Detone na CCJ, né? Pau que bate em Chico, bate em Francisco, não é? Então, eu espero que um dia a gente consiga superar tudo isso, a gente possa ter a nossa liberdade de expressão respeitada de novo, mas enquanto isso, não dá para a esquerda e os opositores do presidente falar o que quiserem impunemente e a gente ficar sendo perseguido. Essa é que é a verdade. Pau que bate em Chico, bate em Francisco. O que aconteceu com o Felipe Neto ontem é um resultado do próprio veneno da esquerda, que agora está sendo implicada. Mais 30 minutos, por gentileza, que eu estou aqui desde a metade da sessão, presidente. Felipe Neto tripudiou da liberdade de expressão e vimos aí ter violado o direito do Daniel Silveira, que chegou a ser preso por palavras manifestadas, tendo imunidade parlamentar. E vimos, presidente, que agora o pau que bate em Chico, bate em Francisco. Felipe Neto foi intimado para depor, segundo a Lei de Segurança Nacional, uma lei que o próprio Supremo dizia ser inaplicada e não recepcionada pela Constituição Federal. E agora nós vimos que está acontecendo isso, o que é muito bom para a esquerda ver, que ou se defende a liberdade de expressão no Brasil, ou a liberdade de todos está em perigo. E eu me cobro muito em relação ao meu mandato pela coerência. Eu acho que coerência é algo que a sociedade tem nos cobrado bastante. E eu vi a fala de um deputado agora há pouco, infelizmente ele não está aqui na comissão, deve ter ido cumprir outra obrigação parlamentar, registrando o apoio dele a um youtuber que chamou a maior autoridade da nação de genocida.
não só apoia, como faz o mesmo, chama o presidente de genocida. Eu queria dizer para o parlamentar que o que o Felipe Neto fez e o que ele acabou de fazer aqui foi a mesma coisa que o Daniel Silveira fez. Mesma coisa, exatamente a mesma coisa que o Daniel Silveira fez. E para o Daniel Silveira foi invocada sim a Lei de Segurança Nacional. Para o Daniel Silveira houve uma prisão em flagrante, flagrantemente inconstitucional. E eu não vi o deputado falar nada. Eu não vi o deputado abrir a boca para falar em constitucionalidade em relação ao caso do deputado Daniel Silveira. E o deputado teve a oportunidade, deputado Daniel, o senhor que está aqui do lado, de corrigir essa ilegalidade, essa inconstitucionalidade praticada pelo STF aqui na casa. Ele poderia muito bem ter votado contra aquela prisão ilegal de um parlamentar que estava usando o direito e a liberdade de expressão que é conferida a ele na Constituição. Então, eu queria chamar a atenção para esse tipo de discurso que não engana mais a população. A população está muito atenta a esse tipo de discurso e eu não sou de estar puxando sardinha para nenhum lado, mas na hora que eu perceber que alguém aqui incentiva esse tipo de atitude contra qualquer autoridade e na hora que tem a oportunidade de corrigir, quando no caso do STF não teve a coragem necessária para levantar a voz e falar, olha, sou adversário político do deputado Daniel, não concordo com nada que ele disse, mas eu defendo aqui a liberdade de expressão dele. Acho que era isso que o parlamentar que estava aqui enaltecendo um cidadão, não tenho nada contra esse rapaz, nem conheço, não tenho meu tempo para perder assistindo as besteiras que ele fala aí no YouTube, mas ele defender esse tipo de atitude. E na hora que um parlamentar é vítima da Lei de Segurança Nacional e ele não ter a hombridade, a coerência, a moral de também fazer o mesmo questionamento do STF, muito mais parece um discurso populista. O que eu estou vendo é muito discurso populista aqui na casa. Não, se for contra adversário meu, pode rasgar a Constituição, pode fazer o que quiser, que eu fico caladinho. Agora, se for alguém que, porventura, ideologicamente pensa igual a mim, aí eu vou gritar, aí eu vou espernear, aí eu vou chamar a imprensa, vou mobilizar a classe artística para defender. Então, é esse tipo de posição que a sociedade não aceita mais. Hoje, com as redes sociais, com a imprensa livre, que é a imprensa que existe nas redes sociais, não dá mais para fazer esse tipo de discurso e achar que a população não está vendo. A população está vendo quem tem coerência, a população está vendo quem tem dois discursos conforme a conveniência do momento, e era isso que eu queria deixar registrado. Muito obrigado, presidente. E também do Senado da República, senador Rodrigo Pacheco, quero aqui chamar a atenção a Vossa Excelência. Certamente Vossa Excelência já tem conhecimento que há 2 dias foi lançado um abaixo-assinado pelo jornalista Caio Coppola, que em apenas 2 dias conta com mais de 2.400.000 brasileiros assinando um abaixo-assinado pela análise do pedido de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O lançamento, aliás, senhor presidente, deste abaixo-assinado se deu concomitantemente, ou seja, no mesmo dia, uns 2 anos em que está ocorrendo no Supremo Tribunal Federal um inquérito fake, um inquérito que anda ao arrepio do Estado de Direito. E é gritante que o próprio Supremo Tribunal Federal promova-o e que o ministro Alexandre de Moraes, neste caso, seja neste inquérito suposta vítima, seja também o acusador e seja o julgador. Portanto, senhor presidente, gostaria aqui de saudar a iniciativa do jornalista Caio Coppola de apoiar um pedido de impeachment feito por um senador da República, senador Jorge Cajuru, e lembrar a Vossa Excelência e a todos os demais senadores do importante papel que o Senado da República exerce na nossa democracia, de acordo com o que diz o artigo 52 da Constituição. É o Senado que avalia os atos dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E ninguém está acima da lei. Ninguém é intocável. Por isso mesmo, muito importante que os nossos senadores se debrucem sobre este tema e tantos outros que possam vir a devolver a necessária harmonia, além da independência entre os poderes. Hoje nós temos uma Suprema Corte hipertrofiada, que interfere demasiadamente em várias áreas, inclusive no livre exercício do poder legislativo.
Por isso, senhor presidente, declaro aqui o meu apoio a essa iniciativa do jornalista Caio Coppola e quero também dizer a todos os brasileiros que já assinaram, dar-lhes os meus parabéns e certamente muitas assinaturas mais virão, porque em apenas 2 dias, repito, quase 2,5 milhões de brasileiros assinaram essa petição. Certamente muitas mais virão e em breve Vossa Excelência receberá o conteúdo desse abaixo-assinado em vossas mãos. Muitíssimo obrigado.